Nosso Deus e nosso Pai que habita no mais alto céu, Pai. Estamos aqui em Tua presença porque queremos receber mais do Teu Espírito, Pai. Sabemos que a fé ela vem pelo ouvir da Tua palavra, Pai. E esta é a palavra que venha nos trazer conforto, que venha nos trazer sabedoria, que o Teu ensinamento, Pai, nos dê a direção, nos mostre a direção para qual caminho nos devemos seguir, Pai. Que ao olharmos, Pai, para o Teu Evangelho, possamos enxergar o sacrifício de Jesus Cristo, Pai. E em sacrifício vivo, que possamos entregar cada vez mais as nossas vidas por amor de outras vidas, Pai. Vivemos em um mundo onde as pessoas carecem desse amor, Pai. Então estamos aqui para receber muito mais desse sentimento que as pessoas necessitam, Pai. Pai, cubra-nos com o precioso sangue e o poder da propiciação, Pai, tirando todo o mal, toda a maldição, todo o anátema sobre nossas vidas, Pai, sobre a vida dos irmãozinhos, sobre a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, Pai. Guarda-os segundo a fé de cada um, ó Pai. Pai, nós te pedimos também pela irmã Cibele, que vai ministrar esse estudo, Pai, pela vida dela, para que com muita paciência, com muita mansidão, ela venha nos ensinar, Pai. Abençoa cada irmão que vai receber desse estudo, que, principalmente o mais importante, que cada pessoa, Pai, possa colocar em prática conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo. Amém. Ai, gente, desculpa, eu tava aqui gravando, falando e o áudio caiu na lixeira. Bom, primeiramente, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria dividir algo com vocês antes de começar propriamente dita a palavra. Uma parte do grupo está aqui fazendo o estudo, a outra parte vai fazer provavelmente o estudo do anátema, né? E isso é uma bênção porque Jesus falou para irmos e fazermos discípulos, né? Na semana passada eu também não pude estar com vocês, eu estava ministrando para outras duas pessoas. E, no entanto, o Glauber estava aqui no grupo, estava fazendo o estudo com vocês. E isso é bênção, né? O importante é que as pessoas estejam recebendo a palavra. Se a gente tiver todo mundo junto, outras pessoas vão deixar de receber, né? E é melhor do que estarmos todos juntos é estarmos todos espalhando a palavra. Amém? Então, não vamos ficar tristes por uma momentânea separação, mas vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo porque os nossos irmãos também estão recebendo a palavra que nós recebemos, que foi importante para nós e que vai ser importante para eles também. Amém? Eu estou muito feliz de poder estar ministrando essa palavra para vocês. Algumas pessoas já me ouviram falar a respeito disso, mas outras pessoas não ouviram. Então, nós vamos deixar aqui, né, essa palavra para que todos conheçam. E até mesmo os nossos irmãozinhos de Nova Lima vão estar ouvindo depois, né? De Pouso Alegre vão estar ouvindo depois o estudo bíblico. Então, amém. Glória a Jesus. Vamos começar, né? Bom, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, não foram 2 anos, como o meu pai pensou, porque eu meço o tempo mais ou menos com relação ao casamento da Mari. A Mari, se eu não me engano, a Mari já tem 2 anos de casada. Um ano antes dela casar foi que ela se batizou. E se eu não me engano, né? Então, essa palavra, ela foi dada no batismo da Mari. Eu lembro muito bem, né? Que foi uma palavra assim que foi, nossa, uma coisa assim que eu tinha vontade de sair dando estrelinha assim no chão, de tão feliz que eu fiquei com aquela palavra, que é uma palavra com relação à graça, né? Então faz mais ou menos aí uns 3 anos que meu pai teve essa revelação. E essa revelação dizia a respeito
de que quando Jesus vai para a cruz e ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E realmente Jesus entregou o espírito dele para Deus o Pai. E ele disse também para o ladrão que no mesmo dia eles estariam no paraíso. Então o espírito de Jesus Cristo foi para Deus o Pai. O corpo de Jesus Cristo ficou lá na cruz, né? E a Bíblia também diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, que foram as pessoas que morreram antes, né, da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que antes de Jesus morrer e ressuscitar, não havia ressurreição. Jesus é o primeiro da ressurreição, né? Ou seja, Jesus é o primeiro da salvação. Todos morreram, todos, Abraão, Davi, todos aqueles mais famosos, né? Todos os top, sei lá, 350 lá que a gente conhece do Antigo Testamento. Todos eles foram para o Hades, né? Estavam esperando a salvação. E aí, quando Jesus, então, eu vou mostrar para vocês direitinho na Bíblia porque é melhor, porque às vezes alguém não conhece o assunto. Então, peraí, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia antiga, que é a Bíblia que está marcado o texto. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Deixa eu achar aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. 1 Pedro 4, versículo 6. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Muito bem. Esse versículo aí está falando de quando Jesus foi ao Hades pregar o evangelho. Para quem quiser também saber mais, tem o versículo que fica em 1 Pedro também, capítulo 3, versículo 19, ele também diz a respeito disso, tá? Só tô dando uma pinceladinha, nós vamos caminhar, tá bom? Por que eu tô dizendo a respeito disso? Veja, se a carne de Jesus ficou na cruz, depois foi sepultada, né? Tanto que lá José de Arimateia foi lá e besuntou Jesus lá com aquelas honrarias, né, que eles faziam lá, aqueles produtos que eles passavam para deixar o corpo, né, limpinho, cheirosinho, né, aqueles bálsamos lá, enfim, aquelas coisas que eu não sei dizer o nome. Irmão Mauro, quando chegar, pode me ajudar com isso. Então o corpo de Jesus ficou lá no sepulcro. E o Espírito, Jesus rendeu ele ao Pai, entregou ele ao Pai. Então, quem foi que desceu no Hades e que foi pregar para os espíritos em prisão? Foi a luz, né? E pela palavra, nós entendemos que a luz é a graça. A luz é a graça, né, trazida pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, um tempo depois, eu não sei quanto tempo depois, eu estava lendo o livro do Apócrifos e no Evangelho de Judas diz a respeito disso. Diz que, eu não tô aqui com o livro aqui em mãos, mas eu lembro muito bem, vou comentar com vocês agora, mas ele diz assim, Abraão ficou muito feliz, né, eles que estavam lá, que estavam mortos, ficaram muito felizes, né, porque de repente deu um clarão lá, iluminou tudo, e alguém dizia assim para as portas descerem, para as portas baixarem. Alguém com muita autoridade dizia para aqueles portões baixarem, né? E aí então Satanás, conversando com o inferno, porque inferno é uma pessoa, tá? Conversando com o inferno, eles começam a ficar aterrorizados porque Cristo chegou lá, né? E enfim,
toda a história que é contada lá no Apócrifos bate com a revelação que Jesus deu um tempo antes para o meu pai, né, a respeito da graça, da luz, e amém, glória a Jesus. E quando foi esses dias atrás, eu tive eu não sei dizer, eu sei que aquilo foi uma visão, mas eu não sei dizer se eu estava no corpo, ou se eu estava fora do corpo, ou se eu estava só vendo, ou se eu estava vivendo aquilo. Eu não sei dizer. Mas enfim, foi na sexta-feira, depois que os irmãos estiveram aqui, né? De madrugada, eu vi que tinha um demônio. Ele estava com a mão dentro do meu corpo. Ele estava fora de mim. Eu estava deitada na cama, ele estava fora de mim. E ele estava com a mão dentro do meu do meu tórax, né, do meu peito, no lado esquerdo, no sentido do coração. E ele segurava, né, algo dentro do meu peito, que eu acredito que era o meu coração. E ele fazia aquilo, assim, o lado esquerdo do meu peito, da minha barriga, enfim, assim, essa parte, né, do tórax, ele fazia formigar. Naquele momento eu me lembrei que há alguns dias eu vinha sentindo, né, um formigamento no meu corpo, nas mãos, nos braços, no pulso para a mão, assim, né? E, e assim, teve dia de eu ficar assim com esse formigamento assim por umas 3 horas, mais ou menos, assim. E eu, né, muito tranquila, muito sossegada da cabeça. Não porque eu seja sossegada, mas eu me tornei assim por causa do que Jesus tem feito na minha vida, né? Eu fico calma e paciente porque eu sei que Jesus está cuidando de mim, né? Então eu orava e tocava o barco. Eu orava e tocava o barco. Sem me assustar, sem querer sair correndo, fazer exame, fazer nada disso, porque eu sei que Jesus está cuidando de mim, né? E isso para mim é suficiente. E aí, enfim, quando aconteceu essa visão, eu lembrei disso, lembrei que eu estava sentindo isso. E quando então eu vi aquele demônio com a mão dentro de mim e fazendo meu corpo formigar, alguém dizia para mim, esse alguém é o Espírito Santo, me dizia algo sobre a graça. Eu não me recordo exatamente se ele dizia que era para eu clamar a graça ou se ele dizia que eu tinha a graça, né? Olha, você tem a graça. Eu sei que naquele momento eu clamei a graça e instantaneamente, não demorou nem um segundo, a graça veio. E quando a graça veio, ela fez o meu corpo resplandecer em luz. O meu corpo todo ficou como aquelas lâmpadas. Eu não sei dizer o nome, mas aquela lâmpada comprida que é bem branca, mas bem branca mesmo. Ficou como aquela lâmpada. Só que essa luz, ela não cabia, ela não, como eu posso dizer isso? O meu corpo não continha a luz, ela saía para fora. E então iluminava em volta do meu corpo também. E naquele momento que eu fui iluminada pela graça, as trevas tiveram que sair. E foi tão rápido a saída, a fuga daquele demônio, que eu não vi como ele saiu. Se ele se desfez, se ele correu, se ele andou, se ele. Eu não vi como foi, porque foi muito rápido. Mais ou menos assim, para vocês terem noção. Sabe quando a gente bate a mão no interruptor e a luz acende? Não é muito rápido? E, e a escuridão se desfaz? Foi exatamente como aconteceu. A escuridão, né, as trevas que estavam aqui, se desfez naquela mesma velocidade. E, e aquilo para mim foi muito importante porque, digamos assim, me ajudou a ver, né? Eu já cria nessa palavra, né, através da fé, mas naquele momento eu passei a ver e foi muito tremendo, muito tremendo. E eu comecei a entender algumas outras coisas.
E é sobre estas coisas das quais eu entendi que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, uma coisa que ficou claro para mim, é que nós chamamos os demônios para perto de nós através dos nossos pecados. Todo e qualquer pecado, tá? Por exemplo, um pecado no pensamento, um pecado na atitude, enfim, seja qualquer pecado. Por isso nós precisamos o tempo todo estar orando, né, pedindo para Jesus o perdão de pecados. E aí, meninos, com o pecado vem também as setas, né? As setas encostam na gente. E quando elas encostam na gente, elas trazem muitas vezes perseguição, elas trazem muitas vezes enfermidade, né? E é isso, tá? Bom, eu vou pedir para um dos meninos ler 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo... Só um minutinho. Versículo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Muito bem. A sua tradução tá um pouquinho diferente, né, Rafa? Ela diz que é necessário gloriar-me, né? Na verdade, o que ele tá dizendo é o contrário, né? Ele fala assim: em verdade, não convém gloriar-me. Como assim? Paulo tá falando que ele tinha uma intimidade, uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né? E por conta disso, ele recebia revelações. E muitas vezes essas revelações eram por visões, outras vezes, enfim. Cada vez o Senhor Jesus Cristo falava com ele, né, de uma maneira específica e ensinando. E é claro que o Senhor Jesus Cristo deve ter dado assim coisas lindíssimas para ele conhecer. Porém, ele não queria que as pessoas ficassem com uma imagem dele de super cristão ou de nossa, né, um ídolo, alguma coisa assim. Então ele não contava para as pessoas a forma como Jesus falava para ele, né? Nesse texto aqui, ele fala como Jesus falou, como Jesus mostrou para ele, mas ele não fala que é ele. Por quê? Exatamente pela necessidade das pessoas não criarem em Paulo um ídolo. Ou seja, Paulo queria mostrar que quem estava operando através da vida dele era Cristo. Se tinha alguma coisa de bom na vida dele, era Cristo, que ele não merecia, né? É como, por exemplo, hoje, nós estamos aqui por causa da graça. Não é que nós merecemos tudo isso, mas a graça nos trouxe até aqui, né? Então era isso que Paulo queria que as pessoas percebessem. Paulo queria que as pessoas vissem Cristo e não Paulo, né? Então eu vou ler aqui um pouquinho e já vou explicando, tá bom? E ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele estava falando dele mesmo, que há 14 anos antes dele escrever isso aqui, Jesus deu uma visão para ele. Mas muitas vezes nas visões, a coisa é tão real, mas a gente não sabe se a gente está no corpo ou se a gente não está no corpo, se a gente está só vendo aquilo, né? E muitas vezes, por exemplo, numa visão celestial, você não sabe se você subiu com o corpo, se o corpo está aqui e você está vendo lá em cima. Enfim, é meio de dar um nó na cabeça da gente, né? O tempo também é muito diferente. Às vezes, o tempo
material aqui é um piscar de olhos e dentro da visão é um tempo, é bastante tempo que você passa aprendendo bastante coisa, enfim. É uma coisa sem explicação, né? Bom, e aí ele fala então que ele foi arrebatado até o terceiro céu, que é o céu onde Deus, o Pai, habita, né? E ele fala assim: eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Esse inefáveis, gente, quer dizer uma coisa tão extraordinária que não se pode explicar. Ou seja, o que Paulo viu lá na glória não se pode explicar, né? E ao homem não é lícito falar. Por quê? Porque a gente não consegue, muitas vezes a gente vê alguma coisa espiritualmente, a gente não consegue comparar com aquilo que é material, né? Eu me lembro uma vez que eu vi uma pessoa aprisionada. E aquilo que estava segurando a pessoa não existe aqui na Terra, alguma coisa que eu possa dizer assim, olha, é como aquilo. Tem coisa que não se explica, então você vai tentar explicar para a pessoa não vai entender. Então é difícil, né? Por isso ele fala aqui que ao homem não é lícito falar. E aí ele fala assim: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo está falando de algo aqui que ele vai falar depois. Por que se gloriar nas fraquezas, né? Aí ele fala assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou ouve. Quando Paulo diz aqui que não serei nécio, ele está dizendo assim, não serei ignorante, não serei provido de sabedoria, digamos, desprovido de sabedoria, né, melhor dizendo. Então, ele está falando assim, que se ele quisesse se gloriar, ele poderia, né, por causa das revelações que Cristo deu para ele. Porque foram muitas revelações e revelações muito profundas. Cara, quem dos apóstolos disse, né, deixou registrado para nós que existe uma coroa guardada no céu para nós? Quem dos apóstolos, né? Quem dos apóstolos disse assim: na noite em que foi traído, tomou Jesus o pão e o cálice e disse. Quem, né? Gente, o mais extraordinário nisso tudo é que Paulo não viu essas coisas. Os outros estiveram com Jesus quando Jesus disse isso, mas Paulo não. Então ele teve realmente grandes revelações, enormes revelações, né, gigantescas. E muito maravilhoso. Mas ele fala que ele não quer se gloriar, olha lá, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo não queria atrapalhar, distrair a pessoa com aquilo que ele é, mas ele queria que a pessoa enxergasse através dele Jesus Cristo, apenas isso, né? E esse é o sentimento que todo aquele que é de Jesus verdadeiramente tem, né? Olha, não me agradeça, agradeça a Jesus, ele é o causador disso. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos não somos movidos pela nossa vontade ou pela nossa intenção, mas porque o Espírito Santo veio e colocou algo no nosso coração. Então aquilo partiu de Jesus Cristo. Então toda a honra e toda a glória deve ser dada a Cristo e não a nós, né? É como o pastor Lucinho falou uma vez, muito bem dito. Existe a água e existe a torneira. Jesus é a água e nós a torneira. E as pessoas muitas vezes começam a fazer uma imagem assim da torneira, né? Que não existe, porque nós somos pecadores.
Então, Jesus é a água. A torneira sem água é algo inútil, né? O que é bom ali é a água, não a torneira. Então, esse é o exemplo de nós, mesmo do apóstolo Paulo, que puxa vida, né? É um grande irmão que a gente teve. Mesmo dele, mesmo João, foram homens que só foram grandes homens porque receberam de Jesus Cristo, porque aprenderam com Jesus Cristo e viveram aquilo que eles aprenderam, né? E amém, glória a Jesus por isso. Estamos aí para a gente também fazer a nossa parte, né? Amém, glória a Jesus. Só dando uma palhinha aqui, eu acho conveniente falar, porque a gente precisa mesmo compartilhar, né? De todo o aprendizado que a gente tem. E eu tô aqui comendo e falando com vocês ao mesmo tempo, tá dando pra perceber, né? Mas o pastor Fernando teve uma experiência que ele foi ao céu. E no céu, eu não sei se era Jesus ou se era o Espírito Santo quem dizia pra ele assim: cria alguma coisa. Cria alguma coisa. E o céu, gente, não é nada daquelas coisas que as pessoas ficam dizendo que vai ter ouro, não sei o que, não sei das quantas, né? Nananã. Aquela nova Jerusalém que tá escrita lá no Velho Testamento. E aquelas coisas que falam no livro de Apocalipse, né? Que as pessoas costumam confundir com o literal, mas não é literal. Um dia a gente pode estudar sobre isso. Enfim, não sei se eu fui muito claro. No Velho Testamento fala de uma nova Jerusalém que não tem nada a ver com a Jerusalém celestial. E no livro de Apocalipse fala de algumas coisas celestiais, mas fala de pedras, de esmeralda, não sei o que e tal, de portas, mas as portas não são portas, são os discípulos, né, os apóstolos, enfim. Fala de coisas espirituais e faz tipo um desenho, né, faz uma analogia. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas no céu não é nada disso. No céu nós temos poder. E esse poder vem de algo que é semeado aqui na terra na nossa vida. De quanto sofrimento nós padecemos por Cristo, enfim, tudo isso. Então, lá no céu, vai haver pessoas que vão ter muito poder. Vão ter pessoas que vão ser pequenininhas. É como Jesus falou sobre João Batista, né? E a fé de João Batista, né? Ele falou assim: olha, João Batista, não houve homem que nascesse de mulher maior do que ele, mas lá no céu ele será o menor. Por quê? Porque João Batista, no final da sua carreira, mesmo depois dele pregar tanto Jesus, ele desconfia que Jesus não é o Filho de Deus e fala para dois discípulos irem lá perguntar para Jesus: Senhor, és tu mesmo que havia de vir? Aí Jesus fala: ai meu Deus, parece uma cana agitada ao vento, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, no céu, meninos, é poder. No céu, nós vamos poder criar as coisas. É por isso que lá atrás os anjos nos criaram, porque eles tinham poder. Tá dando para entender? Amém, irmão Mauro. Vamos continuar aqui o texto, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E ele diz assim: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, ou um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que Paulo está falando aqui é aquilo que eu vi, aquilo que Jesus me ensinou através daquela visão. Por causa de um pecado meu, a seta estava ali. Por causa de um pecado de Paulo, vinha esse anjo de Satanás para esbofetear ele. E sabe quando é que esse demônio vem nos esbofetear? É que primeiro ele oferece o pecado, né? Nós aceitamos o pecado. E depois ele fica acusando
né? Então, primeiro eu vou falar do pecado e depois eu vou falar da acusação, ok? Não me deixem esquecer, por favor. O que acontece com o pecado? É claro que não existe distinção entre pecado. Por exemplo, falar de um irmão é um pecado pequeno e matar uma pessoa é um pecado grande. Não existe isso, né? Pecado é pecado. Jesus condena o pecado, mas ele não condena o pecador, né? Então, meninos, o que acontece? Nós, na nossa condição de seres humanos, na condição de pessoa, né, na condição de carne, na condição daquele bebezinho que nasce, vai crescendo, enfim, nós recebemos a herança do pecado através da semente que foi colocada na nossa vida, né? E foi uma semente corrompida desde o começo. E na verdade, meninos, a semente foi corrompida não foi por um acaso. Não foi porque Eva comeu o fruto, não foi porque Eva desobedeceu. Mas a semente foi corrompida porque ela foi feita para a corrupção. Se vocês lerem lá o texto, vocês vão entender que foi colocado dentro de nós o bem e o mal. Ou seja, se foi colocado o bem e o mal, ora nós iríamos fazer coisas boas e ora coisas ruins, né? Então, essas coisas ruins já é o pecado, já era uma programação para que fôssemos pecadores. Então, meninos, o que eu tô querendo dizer é que existem pecados que nós conseguimos lutar contra eles, na nossa condição de homem, né, carnal, de buscar Jesus Cristo e tal, nós conseguimos lutar contra. Mas existem pecados que são como se fosse assim uma fraqueza e que muitas vezes a gente comete e muitas vezes a gente se arrepende, a gente pede perdão para Jesus e a gente fala assim: eu não consigo sair disso, não consigo. Bom, meninos, sobre a acusação, então sempre que nós cometemos esse pecado, que é a nossa fraqueza, e cada um tem a sua, e até mesmo por isso que a gente não pode julgar as outras pessoas, porque nós temos as nossas fraquezas, né? Por isso Jesus fala assim: tira primeiro o argueiro do teu olho, não, a trave do teu olho, depois o argueiro do olho do teu irmão, né? Então muitas vezes o nosso pecado, digamos assim, é mais terrível. Mas enfim, a acusação ela acontece quando, por exemplo, quando a gente vai ministrar uma palavra e o inimigo fala assim: você não pode falar dessa palavra porque você não tem autoridade. Quando a gente vai orar, né, tipo, o inimigo acusando a gente, ou então assim: olha quem você é, você acha que você pode fazer o quê? Então é isso. É dessa maneira que o inimigo vem querer nos esbofetear, né? Só que, meninos, existe a outra parte. E a outra parte se chama graça. E Paulo vai falar aqui no texto que a graça, ela vai entrar exatamente aonde é a nossa fraqueza. Olha só. Versículo 8, Paulo diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O que Paulo fala aqui é algo que a gente também faz. Que muitas vezes, quando nós cometemos esse pecado, que é a nossa fraqueza, então a gente ora, pede para Jesus: Senhor, tem misericórdia, limpa a minha vida, Senhor, olha, tal. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu vou falar de mim, né? Que muitas vezes eu orei a respeito de algo em específico e Jesus falava para mim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu quase que eu falava assim: ai, mas Senhor, mas não pode ser de outro jeito. O Senhor não pode tirar isso de mim e usar a graça com outra coisa. Mas não somos nós, né, quem determinamos essas coisas, né? É o reino. E a nossa carne, querendo ou não, ela está sujeita aos demônios, né? Foi por isso que Jesus disse lá na parábola do trigo e do joio que o joio foi plantado pelos demônios, né? Pelos deuses. Então, meus queridos, eu não estou querendo incentivar ninguém a pecar,
ok? Eu quero que vocês entendam a coisa da maneira como ela é. Eu quero que fique mais leve o fardo, né? Porque muitas vezes o inimigo ele quer nos acusar, dizendo que você não tem autoridade para falar de Jesus, dizendo que você não pode orar, que você não vai ser escutado, ou tantas outras coisas desse mesmo tipo. E eu estou dizendo para você que não. O inimigo fala isso porque é um mentiroso, mas nós temos a graça, e é por causa da graça que eu, por exemplo, estou aqui ministrando hoje. Capacidade, competência ou habilidade para isso, talvez eu não tenha, mas a graça me trouxe até aqui e isso é suficiente, né? Então vamos lá. Versículo 9 diz assim: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é assim. Em primeiro lugar, somos pecadores. Isso é fato. Onde existe a nossa falha, é ali que Jesus entra com o poder dele, para que ele supra aquilo que é fraco em nós. Então, eu não sei se está dando para entender, mas aquilo que falta em nós é Jesus que nos preenche. E é bem por causa disso que a Bíblia nos diz que nós somos santos, porque Jesus é quem nos santifica. Não é porque ela vem de nós, mas vem dele. Ele que opera. Aí vocês falam assim: nossa, Sibeli, mas que coisa louca. É louco mesmo. Mas as coisas do reino de Deus são assim, né? A gente não consegue entender muito bem porque nós somos carnais e o evangelho é celestial, né? Mas Jesus é o nosso santificador. Ele, mesmo eu sendo pecadora, ele age em mim com o poder dele, de maneira que a minha fraqueza suprida, desculpa, é suprida pelo poder dele, ok? Desculpa, eu estava aqui gravando um áudio enorme e aí de repente buguei e aí tive que começar de novo, mas vamos lá. Continuando no versículo 9, Paulo diz assim: De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo, aqui ele fala o seguinte, gente. Ele poderia se considerar um super cristão, e nós também, né? Puxa vida, o Glauber podia olhar no espelho e falar assim: Puxa, eu sou um super cristão, evangelizei 35 pessoas hoje, tarará, tarará, né? E tudo isso. Mas acontece que nós somos diariamente lembrados da nossa condição carnal pelo pecado, né? E nós sabemos que nós pecamos, nós temos essa consciência. Então, o pecado é aquele sininho que existe dentro de nós que fala assim: você é humano, você é pecador, né? E não deixa que a gente se ensoberbe, a gente tome uma posição que não é nossa, né? Então, pelo amor de Deus, não vão entender que eu tô falando bem do pecado, não é isso. Eu estou dizendo que a gente é constantemente lembrado de que nós somos pecadores, né? Que nós somos pecadores. E por causa disso, a gente não deve se engrandecer. Então, vou até usar um exemplo aqui, né? Tem pessoas que usam palavras bonitas para pregar e tal, e não sei o quê. E eu penso assim, meu, para que isso? Para que isso? Né? Quanto mais virtude, menos, sabe, menos coisas rebuscadas, cheio de trelelê, né? É a mesma coisa esse exemplo aqui de Paulo, né? A gente precisa ir mais, como eu vou explicar? Mais humilde, né?
E com certeza, se a gente lembrar da graça, se a gente lembrar que nós somos pecadores, né, a coisa vai ser melhor. Veja bem, Cristo, ele deixou para nós a graça, porque ele sabia que nós somos pecadores. E tudo o que ele fez foi para nos dar a graça, porque ele sabia que nós somos pecadores. Então, se a gente nega isso, nós estamos negando efetivamente aquilo que Jesus fez por nós, né? Por isso é que Paulo fala assim: olha, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está querendo dizer assim: se eu tenho fraquezas, ótimo, porque é ali que Jesus está operando em mim, né? E eu não sei se estava no áudio que eu apaguei ou se está no áudio anterior, mas eu disse assim que a Bíblia fala que Jesus é o nosso santificador, né? Por quê? Porque ele entra exatamente, né, com o poder dele, ele entra onde é as nossas fraquezas. Então, é bem isso, meninos. O poder de Cristo habita onde nós somos fracos, onde nós somos falhos. E qual é o sentido de eu estar pregando essa palavra? O sentido de eu estar pregando essa palavra é para que vocês não se deixem convencer por aquilo que o inimigo diz. De acusação, de não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A essência dessa palavra aqui que eu tô passando para vocês hoje é continuem. Continuem a orar, continuem a jejuar, continuem a buscar Jesus, continuem a fazer a obra, continuem a evangelizar, fale mesmo de Jesus. Independente daquilo que foi ontem ou que não foi ontem, não importa. Por quê? Paulo diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Quando ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando exatamente disso. Ele está falando que ele não dá liberdade para o inimigo ficar no coração dele lá, falando: ai, Paulo, você não presta, olha, você não pode falar essa palavra, você não isso, você não aquilo. Esqueça das coisas que para trás ficaram, sabe por quê? Porque Jesus, ele nos deu o perdão há 2017 anos atrás. Ele já nos deu o perdão. É claro que nós precisamos orar, precisamos pedir, reconhecer, né, diante do reino, que nós dependemos da graça e tudo isso. Mas Jesus já fez, né? Muito bem, meninos. Então, a intenção desse estudo é que você não apenas tenha ouvido falar da graça, mas que você traga ela para sua vida. Porque, olha que interessante, o significado da sido, ou seja, se nós merecêssemos, ela não seria a graça. Então, quando o inimigo vier, né, nos acusar, tá, e aí que eu não mereço? Mas a graça foi me dada, Jesus me deu, né? Esse é o ponto X da questão. Jesus me deu. É disso que vem a nossa autoridade, é disso que vem a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, é disso que vem a nossa salvação, né? Por isso que diz lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que tremendo, eu lembrei o versículo inteiro, uhul! Enfim, é isso. Não apenas teoria, né? Não apenas a teoria da graça, mas viver baseado na graça, entender que a graça foi dada e que ela foi dada por um motivo, e que esse motivo é você, do jeito que você é, não importa qual seja a tua fraqueza, né? Não estou incentivando ninguém a continuar pecando, enfim, quanto menos você puder pecar, melhor para você. Mas estou dizendo que por conta da nossa condição carnal, infelizmente acontece, né? Infelizmente uma escorregada aqui, uma escorregada ali acontece. E isso nos faz lembrar que nós somos carnais, que nós ainda não moramos na glória. Bom, então, meninos, continuem, ok? Continuem. E
a gente precisa continuar, sabe por quê? Porque o nosso lindo e amado Senhor Jesus Cristo, ele viveu essa vida aqui que a gente vive. No livro de Hebreus fala que ele foi tentado de todas as maneiras, ele foi tentado de todas as formas, ele foi tentado em tudo, para que ele pudesse nos socorrer. Por quê? Porque nós seríamos tentados também. Então ele precisava experimentar de tudo, experimentar assim todas as tentações, né, vamos dizer assim, mas sem cair nelas. Isso o livro de Hebreus também diz, para que ele pudesse nos socorrer, certo? E junto com isso, Jesus diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz isso, olha só, gente, Jesus está vivo dentro de nós. E por muitas tribulações que a gente passe, por muitas perseguições, até mesmo nesse sentido do pecado é uma perseguição, porque o inimigo sabe onde é a nossa fraqueza e ele vem nos atacar pela nossa fraqueza, né? Angústia, sofrimento, padecer pelo nome de Jesus Cristo, enfim, todas essas coisas, Jesus passou e venceu. E hoje, como ele vive em nós, nós vamos passar. E uma hora nós vamos ser vencedor também. E essa palavra vencedor, eu quero que vocês entendam que ela não está ligada a essa vida aqui, mas ela está ligada ao momento que nós chegarmos na glória. Por quê? Porque quando nós chegarmos na glória, você vai olhar para trás e você vai falar assim: eu passei, eu venci. Entende? Cristo é vencedor eternamente e nós venceremos com ele para sempre, né? Isso é muito tremendo. Ou seja, é diferente daquele evangelho que as pessoas pregam hoje em dia. Palavras avivadoras ao nosso coração, irmã Cibele, isso que a irmã está ministrando. Porque quantas vezes eu já fui coagido a não ministrar a palavra, nas empresas onde eu trabalhei, quantas pessoas já zombaram de minha fé, já se senti coagido em ministrar a palavra, e o pior, o diabo já me acusou já pelos meus pecados, e como eu não tinha um alicerce vívido dentro da palavra, eu ouvia pastores, obreiros ministrando que sempre a gente tinha que estar no auge da santidade para fazer, se não tivesse tinha que deixar de lado. Mas nós aprendemos que é Jesus que nos justifica. E quando Jesus nos justifica, irmão, pode ser momentâneo. Se a gente pecarmos momentaneamente e falarmos em nosso coração: Jesus, perdoa-nos pelos nossos pecados, imediatamente a graça já começa a suprir a limpeza, já começa a nos justificar dos nossos pecados. E por esta razão, hoje eu não me envergonho de ministrar o Evangelho. Qualquer situação para mim, eu estou falando da palavra de Deus. Qualquer inimigo que se levante pela autoridade da propiciação do sangue de Cristo, eu repreendo. E é assim, exatamente isso que a irmã está dizendo aí. É verdade, realmente isso que a irmã está dizendo, são palavras avivadoras aos nossos corações. Então, meninos, no evangelho que tem sido pregado por aí, eles falam assim, por exemplo, eu tenho uma situação, o meu carro fundiu o motor e ele tá lá 2 meses encostado. Aí vem, né, um profeta, né, e fala assim: olha, Deus vai te dar vitória nessa situação, viu, irmão? Que não sei o que e tal. Claro que nós sabemos que quando nós colocamos o evangelho, né, nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus o Pai, ele nos honra, nos ajuda em tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa, ele nos ajuda. Mas a vitória da qual Jesus fala na palavra, Paulo fala, por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, né? Que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, não está ligada a essas coisas do nosso dia a dia.
mas está ligada à salvação. Olha, você passou pelo mundo, que é uma tribulação e tanta, e venceu. É isso que Paulo fala, é isso que Jesus fala, né? Enfim, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, é até interessante, porque nós recebemos, assim, sempre, né, uma imagem, que Deus te deu um dia de vitória, não sei o que, né, enfim. Mas, glória a Jesus. Então, meninos, Jesus viveu aqui na Terra, passou por tudo que nós passamos, morreu e ressuscitou. Essa é a verdadeira vitória. E nós ressuscitaremos com Ele para a glória, né? Para viver na glória eternamente. Então, vamos só ler aqui o último versículo, né? O versículo 10, e depois eu vou pedir para alguém ler um outro versículo que está relacionado a isso que nós estamos falando. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, Paulo está falando de tudo aquilo que a gente falou, né? Agora eu vou pedir para algum dos irmãos ler Atos, capítulo 14, versículo 22. Isso. Olha aí o que nós falamos agora há pouco, né? Então, essa vida aqui é uma vida mesmo de tribulação, de, digamos assim, muitas armadilhas, né, para que a gente caia em pecado, em angústia, é perseguição, é isso, é aquilo, né? Mas Paulo fala assim, ó, o que importa é que Jesus nos deu a graça. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. A graça é nossa. Ela foi dada a nosso favor, né? E é isso. É muito tremendo. Então, por muitas tribulações, essa palavra, ela realmente ela consola os nossos corações, né? Quem daqui do nosso meio pode dizer que não fica chateado com algumas coisas que acontecem, né? Quem é que pode dizer? Eu mesma hoje aconteceu uma situação lá comigo que eu fiquei bem chateada mesmo, né? E, e lutando contra aquele sentimento, né? E lembrando que eu ia ministrar hoje e quão profunda é essa palavra, e isso nos alegra, né? Mas o mundo em si, ele nos traz aflições mesmo, ele nos traz angústias, essas coisas assim. Mas Paulo fala, por mais tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, né? Entrar no reino do céu. Então é isso. Isso é a graça, e o mundo, ele vai continuar sendo o mundo, né? Ele vai continuar sendo essa coisa ruim que a gente enxerga hoje, né? Antes de Jesus, a gente enxerga o mundo como uma coisa maravilhosa. Depois que a gente conhece Jesus, que a gente vê quão maravilhoso Jesus é e o reino de Deus através de Jesus Cristo, então a gente vê como o mundo é terrível, né? Como as coisas por aqui são feias. Agora eu gostaria que vocês abrissem no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que nós vamos continuar aqui com as revelações, né? O que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado através daquela visão. Então, Mateus, capítulo 17. Eu vou pedir para alguém ler do versículo 1 até o versículo 9. Bom, ninguém leu, então eu vou ler, tá? Mateus 17, versículo 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte.
e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu com o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém. Então, meninos, para quem ainda não teve a oportunidade de escutar meu pai pregando a respeito desse texto, eu vou repetir, porque eu sei que nós temos irmãozinhos aí no grupo, né, que são novos, enfim. E também, se alguém quiser compartilhar esses áudios do estudo com outras pessoas, né, pode compartilhar sem problema nenhum. Então, eu vou explicar que nessa situação aqui, que o Glauber acabou de ler, em Mateus capítulo 17, Jesus pega Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João para subirem ao monte, né? 3 ali que eram mais, digamos assim, que seriam mais voltados para o ID, né? Muito bem. E aí, então, quando Jesus leva eles lá para o monte, Jesus se transfigura na frente deles. E esse se transfigurar, Jesus mostra para eles a natureza divina dele. E a Bíblia diz que o seu rosto fica como o sol e o seu corpo fica todo iluminado. Nós vamos voltar nessa parte daqui a pouquinho. Bom, e aí, então, em visão aparece Moisés e Elias em visão. Não significa que eles subiram do inferno, do Hades, para falar com Jesus, tá? Era uma visão. E aí, o que acontece? O que acontece é que vem uma nuvem luminosa e essa nuvem cobre eles 4. E dessa nuvem, então, saiu uma voz dizendo assim: Este é o meu filho amado, né? Em quem me alegro, em quem me comprazo. A ele escutai, né? Ou escutai-o, né? Por quê, gente? Elias, quem conhece, né, a história, sabe que Elias era um profeta. E Elias, ele é referência quando a Bíblia diz de profecia, né? Lá do Antigo Testamento. E Moisés, nós sabemos que é uma outra referência. Referência do quê? Da lei. Porque ele foi o medianeiro da lei, né? Então, quando a Bíblia fala Moisés e Elias, está falando da lei e dos profetas. Mas, então a voz de Deus, o Pai, que falou, né? Olha, este é o meu filho. A ele escutar, ele estava descartando, né? Deixando de lado as profecias e a lei. Ou seja, deixe de lado a lei e os profetas e escute o meu filho. E se você for pegar os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos da lei e as profecias, diverge. Né? Mesmo as profecias, tem algumas coisas que não se cumprem em Jesus Cristo. Algumas sim, claro, mas tem algumas coisas que não se cumprem em Jesus. Muito bem. Então, aí Jesus fala então para os discípulos, né? Olha, até que eu ressuscite, vocês não contem essa visão para ninguém. Depois vocês podem contar. E o que eu queria mostrar para vocês neste texto é exatamente o versículo 2, onde diz que o rosto de Jesus se tornou como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, assim,
vou fazer uma ponte aqui, tá bom? Eu nunca entendi por que que depois da ressurreição os discípulos encontravam Jesus Cristo e não reconheciam que era ele. Então, por exemplo, tava lá os 2 discípulos lá andando lá para caminho de Emaús, vem Jesus e passa lá um dia inteiro lá caminhando com eles e conversando a respeito da palavra, das escrituras e tal. Olha, na escritura estava escrito que o Cristo havia de padecer, que não sei o que não sei o que e tal. E eles, nossa, é mesmo, né? É verdade, tá escrito lá, né? Não sei o que, não sei o que. E aí depois, quando já chegou a tardezinha, que eles chegaram na casa deles e eles convidaram Jesus, olha, vem, entra, né? Já tá tarde, entra, fica com a gente e tal. E aí Jesus pega o pão e parte o pão, depois de ter passado o dia com eles. Só no momento que Jesus partiu o pão é que eles reconheceram que Jesus era Jesus. Então, quando eles reconheceram, eles, ah, é Jesus! E aí Jesus foi embora, né? Em outro lugar, Jesus dizia assim para Tomé: Tomé, toca nas feridas, né, dos cravos. Olha, toca no buraco dos cravos, toca aqui no buraco da lança que está aqui do meu lado, né? Jesus ressuscitado, olha só. Então, quando Jesus diz para Tomé tocar, significa que ele tinha o mesmo corpo. Mas, ao mesmo tempo, não poderia ser a mesma aparência de forma que os discípulos não reconhecessem a pessoa. Você concorda que é muito difícil? Se chegar para vocês hoje, vocês vão saber que sou eu. Se chegar amanhã, vocês vão saber que sou eu também. Por mais que eu esteja com o cabelo preso, solto, não sei, alguma coisinha assim, mas vocês vão saber que sou eu, né? Porém, Jesus chegou para os discípulos e os discípulos não o reconheceram. Isso por quê? Porque havia uma diferença entre Jesus carnal e Jesus ressuscitado. Né? E essa diferença é isso daí que mostra no versículo 2. Porque quando ali no versículo 2 Jesus se transfigura, ele se mostra para os discípulos quem é o Jesus ressuscitado, ou seja, quem é o Jesus glorificado. E aí eu posso dizer para vocês que quando Jesus... Nossa, eu tô me arrepiando aqui. Quando Jesus ressuscita, ele toma a forma, né, digamos assim, a graça toma a forma do corpo de Jesus Cristo. Ela entra, né, no corpo de Jesus Cristo, toma o corpo de Jesus Cristo e ele se torna iluminado. E é assim, por exemplo, que Paulo vê ele no caminho de Emaús, vê aquela luz, né? E glória a Jesus, eu tô me lembrando aqui de uma visão que eu tive, que era exatamente assim, né? Jesus a luz. Enfim, é maravilhoso entender isso, porque isso explica o que nós conhecemos hoje da Bíblia, né? E puxa vida, me faltam palavras assim. Eu sei que é muito tremendo, é algo muito grande, né? Jesus tem nos dado revelações aí muito grandes, né? Nesses últimos dias, são coisas assim que a gente fica assim, nossa, não é possível. Foi comigo que Jesus falou isso? Não é possível, gente. E uau! É muito maravilhoso mesmo. Mas é isso. E o interessante é que Jesus, quando chamou Paulo, né? Paulo entende que ele precisava pregar Cristo. Mas ele não precisava, ele não era para ele pregar Cristo de outra maneira, era para ele pregar Cristo glorificado. Glorificado, olha só. Tinha um pastor da igreja onde a gente ia que ele falava muito disso, que Jesus chamou ele para pregar Cristo glorificado, não Cristo, né, que viveu aqui na terra, mas Cristo glorificado. E Cristo glorificado, isso para mim ficava na minha cabeça, né, um ponto de interrogação bem grande. Mas como assim, meu Deus? O que eu vou falar sobre Cristo glorificado, né? Gente, foi a graça que tomou, né, o corpo de Jesus, digamos assim, que Jesus, depois que ele ressuscitou, que ele foi glorificado, ele encarnou a graça tomou ele, entende? Então é isso.
Cristo é essa luz que nós sabemos, que nós conhecemos, que nós, enfim, ele é essa luz por conta da graça. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Bom, meninos, o evangelho é mesmo uma coisa doida, né? E definitivamente não bate com a nossa compreensão carnal, né? A gente fica, mas como assim, né? E tal. É por isso que nós recebemos ele pela fé. Então, aquele que tem fé aceita, né? Recebe. E aquele que não tem fé vai pela ciência, vai pelo conhecimento. Puxa, mas não é possível, mas a luz, o corpo e não sei o que e tal. Mas vocês decidam aí, né? Quem quiser crer, né? Receba pela fé. E quem não quiser crer, enfim, é uma opção de cada um, né? E eu estou dizendo isso porque o Evangelho é celestial. E nós e a nossa compreensão, né? Somos carnais, né? E é isso.